E também, igual à saúde, temos que ter o cuidado que o índice informado aqui deve ser igual ao índice informado lá no SINAM para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou para tribunais de contas de outros estados. Quais que são os indicadores legais apurados pelo CIOP? Primeiramente, acompanhamento e monitoramento da aplicação dos recursos do Fundeb. Mínimo de 60% de pagamento dos professores e máximo de 40% em ações de desenvolvimento do ensino. LDB no seu artigo 70. Dos valores que eu recebo, dos 100% do Fundeb, eu tenho que gastar deste total, no mínimo, 95% do que vem. Então, se eu tenho um prefeito, por exemplo, que está guardando um recurso para tentar construir uma sala de aula, construir não sei o quê, não pode. Se ele guardou dinheiro o ano inteiro, em dezembro tem que ter um empenho para vincular isso como gasto na educação. Tá? Mesma coisa dos CIOPs, chegou lá no final do ano e aqui ocorre mais. Porque como vocês têm um gasto muito alto em saúde, na maioria das vezes os municípios gastam 25,5, 25,3, 26, 27, nessa margem em educação. Tá? Então tomem cuidado para não chegar no final do ano e de repente não atingir o índice e chegar a efetuar um empenho qualquer lá, deixar o empenho para fechar o índice. Se vocês cancelarem esse empenho no ano seguinte, ele vai reduzir dessa apuração do limite. Um grande cuidado que tem que ter também é uma deficiência, uma falha dos sistemas de informática de vocês têm que ter por base, sempre quando fecha um bimestre, de tirar os relatórios da LRF referentes à saúde e educação do Tribunal de Contas. Mandou o SINAM, tira o relatório lá. Porque o que ocorre? Quando vocês empenham, por exemplo, por um descuido, merenda escolar, gêneros alimentícios, na fonte 102, 103, 104, automaticamente o Tribunal de Contas glosa isso do percentual. Porque são fontes que não podem ser pagos recursos a título de gêneros alimentícios ou merenda escolar. Então, o que ocorre? Se eu estou com 25,2, por exemplo, 25,1, em cima do laço, não observo o que está no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas glosa, e eu tiro por base o relatório do meu sistema, no meu sistema eu atingi, mas lá no tribunal eu não atingi. E o Tribunal de Contas, antigamente, até 2014, se eu não me engano, ele acatava que vocês gastassem nos 3 meses seguintes o que faltou para servir no contraditório. Agora não acata mais. Não atingiu, não atingiu. Não tem justificativa plausível para isso. Tá? Então, essa aplicação do Fundeb e também a apuração do mínimo da aplicação do MDE, artigo 212 da Constituição Federal, que é, no mínimo, 25% para estados e municípios e, no mínimo, 18% para a União, disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional e divulgado no site do CIOP. Quais que são os objetivos principais do CIOP? Constituir base de dados nacional detalhada sobre as receitas e investimentos públicos em educação de todos os entes federados. Assegurar transparência e publicidade às informações sobre o financiamento e investimentos públicos em educação. Produzir indicadores sobre os investimentos públicos em educação, são mais de 38 indicadores. Instrumentalizar a atuação do controle social, divulgação na internet dos dados transmitidos e envio de comunicados. Existe um projeto piloto a nível federal de unificar tudo. O que você informar dentro do SICONF vai... a ideia é criar um único sistema que vai puxar tudo, saúde, educação, tudo dentro do projeto SICONF. Mas para quando isso, só Deus sabe. Né? Então, nessa questão do CIOP, os dados são declaratórios, como já comentamos. A base é o balanço contábil do ente federado,
ou seja, os relatórios da Lei 4.320, né, e portarias e manuais da Secretaria do Tesouro Nacional. Não é um sistema contábil de prestação de contas. O princípio dele, da anualidade, 3 grupos de despesa. Despesa com recurso próprio, despesas com recurso do Fundeb e despesa com recursos vinculados. Aqui está o grande problema de alocar essas despesas. Por quê? Se eu não tenho uma estrutura dentro do meu orçamento separado exatamente de acordo com a estrutura aqui, eu vou ter que colocar percentuais da despesa ou colocar partes da despesa ali, fechando com as matrículas. Então, como vocês têm mês que vem que vão elaborar o orçamento, de repente criem projetos de atividade que faltam para encaixar aqui. Por exemplo, manutenção do Fundeb, ensino infantil, creche. Manutenção do Fundeb, ensino infantil, pré-escola. Vocês têm isso separado no município? Quais que são os professores que são da pré-escola, que vocês pagam com 60%? Qual que é a despesa do 40% referente à pré-escola, à creche? A maioria dos lugares não tem. Tem só lá a manutenção do Fundeb. Entra ali ensino fundamental, ensino infantil, ensino infantil creche, ensino infantil pré-escola. Então, tentar separar isso. Eu vi no município, no portal Transparência, que ele tem assim, ensino infantil e ensino fundamental. Mas quando chega no infantil, ele não tem a separação, o que é creche e o que é pré-escola. Aí, como a gente fala que todo sistema declaratório, seja qualquer sistema federal, estadual, ele é burro. Vocês vão falar assim, você está louco, João? Não, ele é burro. Por quê? Ele é declaratório. Então, o que tem pessoas que fazem para fechar e eu encontrei em consultas junto ao CIOP. Então, eu não tenho na minha estrutura separado ensino infantil creche e ensino infantil pré-escola. O que eu pego? Eu tenho um projeto de atividade único. Eu calculo mais ou menos o custo aluno por matrícula e daí lá na pré-escola eu jogo toda a folha de pagamento que está nesse projeto de atividade e lá na creche eu jogo as demais despesas. Então na creche não tem professor, na creche não tem encargos, só tem professor no ensino de pré-escola. Então eu não posso pegar uma única conta e jogar ali. Quando pega, por exemplo, a educação especial, quando eu pego os jovens e adultos, não existe projeto de atividade, dependendo do município, ele pega uma conta de material de consumo e joga só o material de consumo lá. Tá, não teve nenhum serviço, não tem merenda escolar, não tem professor, não tem nada. Só tem o material de consumo lá. Então, é declaratório, alguém vai questionar lá na frente, pode ser questionado até por questão do portal de transparência de vocês. Obrigatoriedade e punições. O FNDE exige a transmissão para liberação de recursos. Um agravante é isso, que também no CALC tem essa informação. Tá? Então tem que ter cuidado com essa questão do CALC. Tem pessoas que estão dizendo assim, agora é período eleitoral, não precisa ter o CALC, não precisa ter certidão, não precisa ter nada, o município não vai receber nada. Mas e se o município tem uma obra que iniciou, tem uma super creche daquelas da Proinfo, e tem parcela para receber disso? Então, são situações que têm que ser analisadas. Dentro do CALC, Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, STN, Ministério da Fazenda. Com todos esses atrasos que ocorreram, não está sendo cobrado ele bimestralmente. Mas é o caso do SICONF, que nós vamos ver amanhã, que não existe mais natureza declaratória, uma declaração dizendo que você publicou os relatórios. Acabou aquilo. Você tem que carregar o arquivo. Então, quando regularizar essas questões de sistema, provavelmente eles vão dar um prazo para vocês encaminharem. O que ocorreu até 2017?
trava tudo em 30 de janeiro. Exige transmissão e cumprimento da vinculação dos 25%. O prazo é bimestral, até 30 dias após o fechamento de cada bimestre e coincide com o relatório resumido da execução orçamentária. Mesma linha da saúde, tem que ser igual ao relatório do sistema de vocês, do SIM-AM, que vocês imprimem para publicar lá no órgão oficial de vocês. Então, eu tenho no SIM-AM, tenho no meu sistema, tenho no meu portal, tenho no CIOP, os 4 tem que ser iguais. Tecnologia dele, similaridade com o imposto de renda. Download da versão cliente, número do recibo de transmissão do exercício anterior é exigido, tipos de críticas de consistência. Avisos que não impedem a transmissão dos dados, porém vocês têm que cuidar se esses avisos não vão se tornar erro no último bimestre do encaminhamento, e as impeditivas que impedem a transmissão dos dados. Integração com a STN, INEP e FNDE. Quando nós falamos em STN, qual que é o sistema da STN que está vinculado, o sistema para STN que está vinculado às informações aqui de cruzamento com o CIOP? O SICONF. E eu tive uma questão esses tempos, com a secretária de Educação procurou eu no escritório para tirar uma ideia. Ela veio com um papel que tinha dados informados da educação no CIOP, dados de informação do SICONF e dados de informação de saúde no CIOPS. Não batia nem CIOPS nem CIOP com o que estava no SICONF. Tá? Então, dependendo do convênio que vocês forem pleitear, ele vai efetuar esse cruzamento do que está no CIOP com o que está no SICONF. Tá? O que eu tenho que resolver? Lá no SICONF tem a despesa por subfunção. Então, quando nós temos a função ensino fundamental, temos a subfunção ensino infantil, esses valores têm que estar nos dois demonstrativos, no demonstrativo do SICONF e no demonstrativo do CIOP. Filtro de consistência e cruzamento de dados com as bases de dados. Da Secretaria do Tesouro Nacional, o que ele faz de vinculação? Se o valor que vocês lançaram de receita do FPM, do Fundo de Participação dos Estados, do IPI Exportação, da Lei Candir, do IOF, dos recursos do Fundeb, ITR, CID, royalties do petróleo, ICMS, IPVA, estão idênticos ao que foi repassado para vocês. Então, tem aquele demonstrativo lá do DAF, do Banco do Brasil, né, que vocês têm que conferir com esse valor. Recursos do FNDE. Perdão. Salário educação, PDDE, dinheiro direto na escola, PENAI, PENAT, Pró-Infância, PAR, Caminhos da Escola, ProJovem e BRAUF. Do INEP, matrículas, IDEB e indicadores. Aqui tem que ter um cuidado imenso com essa questão das matrículas. Quando vocês forem começar o encaminhamento do CIOP, tira aquela relação de matrículas que tem lá nele, dentro do sistema dele, quando vocês abrem o sistema, e confronta isso com a Secretaria de Educação. Nós estávamos fazendo ano passado no município, e nas matrículas estava que o município tinha 200 e poucas crianças no ensino especial. O ensino especial lá é da PAI e da PAI é o Estado. Então, como que eu vou lançar uma despesa que não existe para cumprir tabela de alunos que não são da minha alçada? Aí foi mandado um e-mail para lá, para o FNDE, antes de ser preenchidos os dados, para que tirasse aquelas matrículas e colocasse aquelas matrículas no Estado, que a obrigação era do Estado quanto ao ensino especial. Tá? No INEP, as matrículas, o IDEB e os indicadores.